Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu tenho certeza que ele vai ser um dos mais importantes que eu já trouxe para vocês aqui no canal do MB. Nessa última semana a gente teve vários acontecimentos importantíssimos para o Bitcoin. A gente quase rompeu máximas históricas, a gente teve o aniversário de 16 anos desde o lançamento do white paper do Bitcoin. A gente teve diversos recordes sendo quebrados por meio dos inflows, as entradas nos ETFs da Bolsa Norte-Americana, e a gente vai falar também sobre uma possível altcoin season que está eminente. Eu acho que vai acontecer muito em breve nos mercados, certo? Então vamos falar um pouco sobre o que rolou na semana passada e vamos falar um pouco também do que vocês podem esperar daqui para frente para os mercados. A semana que vem vai ser uma semana extremamente importante também para o Bitcoin. A gente tem na terça-feira, dia 5 de novembro, as eleições dos Estados Unidos acontecendo, decisão se vai ser o Donald Trump ou a Kamala Harris. Isso pode impactar muito os mercados de criptomoeda, e no dia 7 também a gente vai ter a decisão da FOMC, então o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai decidir sobre cortes nas taxas de juros, e a gente vai falar um pouco sobre como tudo isso pode influenciar o mercado de criptomoedas e, claro, como que você deveria estar se posicionando para esse momento do mercado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Vamos começar o vídeo aí parabenizando o Bitcoin pelos seus 16 anos desde o lançamento do seu white paper, tá, pessoal? Hoje, exatamente no dia que eu estou gravando, 31 de outubro de 2024, o Bitcoin faz 16 anos desde que Satoshi revelou o seu white paper, e nessa data a gente está aí já posicionado como o 10º maior ativo do mundo, tá? E também com o Bitcoin perto da casa dos 72 mil dólares, quase estourando aí suas máximas históricas. Então, um momento maravilhoso aí para ele fazer esse aniversário de 16 anos, certo? Dito isso, vamos às notícias aí do que rolou durante essa semana, tá? Eu vou começar falando sobre Bitcoin e lá no final do vídeo a gente vai falar um pouco sobre altcoins também, que eu acho que o momento é muito positivo para as altcoins. Então, fica até o final do vídeo que você não vai querer perder essa parte, tá? A primeira grande notícia é que o chefe de finanças da Flórida, ele falou aí, né, para eles criarem uma possível reserva estratégica em Bitcoin para o estado. Então a gente já teve Donald Trump falando sobre isso nas suas campanhas políticas, e agora a gente tem também alguns chefes de estado aí, né, pedindo para criarem reservas estratégicas de Bitcoin. A gente já tem visto fundos de pensão, grandes empresas, todo mundo, né, universidades, eu tenho trazido aqui para vocês, todos estão olhando para o Bitcoin, todos querem uma fatia aí, né, desse bolo, certo? Próxima grande notícia aqui foi que a MicroStrategy anunciou aí, né, que eles estão para arrecadar mais 42 bilhões de dólares para comprar Bitcoin nos próximos anos. Então a quantia gigantesca aí, o Michael Saylor já comprou absurdos em Bitcoin e ele não vai soltar o freio tão cedo. Então ele quer continuar comprando, e eu acredito que esse cara aqui, ele nunca vai vender esse Bitcoin aí que ele está comprando, tá? Outra notícia que a gente já trouxe no vídeo da semana passada foi que a Microsoft colocou para votação para os seus acionistas sobre adicionar o Bitcoin no balanço da empresa, tá, pessoal? Então isso aqui é gigantesco, você ter a Microsoft, que hoje é a terceira maior empresa do mundo, votando sobre a possibilidade aí de adicionar o Bitcoin no seu balanço. Mesmo que isso não passe, já é gigantesco para o ativo. Bom, próximo aqui então, pessoal, agora falando um pouco sobre os ETFs. Recentemente o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, o maior fundo do planeta, tá? Ele estava falando na Fox News e falou que ele está muito bullish na viabilidade do Bitcoin a longo prazo, e também que os inflows no ETF do Bitcoin são os maiores que ele viu em toda a história dos ETFs, tá? Então a gente vai analisar esses dados com um pouco mais de calma no detalhe, né? Quanto que está acontecendo, qual a magnitude dessas entradas nos ETFs de Bitcoin, mas eu vou deixar aí uns minutinhos só para vocês ouvirem das palavras do próprio homem falando isso, certo? I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. I was going to say, did that surprise you? That surprised me how much that's Really? gone up. I mean, look, it is. We're creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would never have predicted it before we filed it, that we were going to see this type of retail demand. So you thought you'd do good, but not this good. I thought, yes. Yes, well, IBIT is your ETF Yes. over at iShares. Yes. It's about to overtake Grayscale, which was in the business certainly a lot longer. You look at the gains since January 11th when it first came about. Yes. Have you ever seen this much inflow
this quickly into IBIT is the fastest growing ETF in the history of ETFs. Bom, então como vocês puderam ver, se o CEO do maior fundo do planeta está bullish no Bitcoin, todos os países, estados, fundos de pensão estão, quem sou eu para não estar, tá? Então até agora a gente já tem mais de 30 bilhões de dólares que entraram nos ETFs do Bitcoin, que é um recorde esmagador. Em apenas aí 293 dias a gente já alcançou esse patamar, e outros ETFs como o GP ou então o ouro levaram aí, né, pelo menos 1.272 dias, o ouro mais de 1.790 dias. Então realmente é absurda a velocidade que a gente está vendo esses inflows. E ontem e anteontem, né, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, então quarta e terça-feira a gente teve 2 recordes sendo quebrados nos inflows de ETFs, tá? Então terça-feira, dia 29 de outubro, entraram mais de 870 milhões de dólares nos ETFs, então tinha sido um recorde absurdo, a gente quebrou esse recorde na terça-feira, e na quarta-feira a gente fez o quê? Veio e quebrou esse recorde novamente logo no próximo dia, onde entraram mais 893 milhões de dólares nos ETFs apenas na quarta-feira, né? Eu quero ver hoje na quinta-feira como que vai terminar. Hoje o dia tá menos movimentado, acho que vai baixar esse número, mas está absurdo esses inflows, tá? Se você comparar com o número de bitcoins novos que estão sendo lançados no mercado, cara, os ETFs eles estão comprando muito mais do que todos os bitcoins novos que são emitidos todos os dias, né? A galera tava fazendo uma comparação e só ontem foi comprado praticamente todos os novos bitcoins que foram emitidos ao longo do mês inteiro pelos mineradores, tá? Então realmente a demanda em Wall Street está gigantesca. Eu até fiz esse post aqui lá no meu Twitter, inclusive se vocês não me sigam, me acompanhem por lá, @CryptoHand, tá? E aqui a gente tem uma comparação dos inflows no ETF do Bitcoin nos últimos 3 dias, tá? Então foram 31.138 bitcoins comprados por Wall Street, pelos ETFs, e minerados apenas 1.543 novos bitcoins. Então enorme choque de oferta aí, e pessoal, digo para vocês, isso aqui está apenas começando. Bom, dito tudo isso sobre os ETFs, vamos falar então agora sobre funding rates, tá? Para quem não sabe, isso daqui mede o quanto que está custando para você operar alavancado, tá? E o que é interessante da gente analisar nesse gráfico aqui? Pra gente ter uma subida que é saudável, uma subida que não é cheia de alavancagem, que não tem muito leverage envolvido, a gente sempre quer ver esses funding rates em níveis baixos, tá? Então azul aqui, a gente tá praticamente no zero. Se tiver azul escuro, eles estão até te pagando para você operar alavancado, e se tiver aqui, né, mais amarelado, mais laranja, é porque as taxas estão muito caras, ou seja, tem muita alavancagem no sistema, o que não é positivo. E como você pode ver, entre praticamente todos os criptoativos a gente está com níveis super saudáveis de alavancagem, o Bitcoin sendo aqui em cima o principal, né? E a comparação que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês olhem um ano atrás, né, olhando para o passado, lá em fevereiro e março, quando a gente estava atingindo ali, né, o topo, a gente fez máximas históricas no Bitcoin pela primeira vez. Olha os níveis de alavancagem que a gente tinha no mercado. Eram níveis muito altos, a galera estava muito gananciosa, muita alavancagem, o que não era saudável. Acabou que a gente corrigiu, demorou muito para voltar nesses patamares. E hoje, enquanto a gente bate aí, beira novas máximas históricas, a gente tem níveis baixíssimos aí, né, de alavancagem, o que é muito positivo. Falando agora um pouco sobre macro então, tá? A China recentemente anunciou mais de 1,6 trilhões de dólares em estímulos. Eu já tenho falado para vocês em diversos vídeos os estímulos por parte dos chineses, e cara, eles não estão segurando a mão, botei até aqui, né, printers go, eles estão imprimindo dinheiro como nunca visto antes. Então a China está colocando muito dinheiro na economia. Dia 7 de novembro, então, agora sobre as notícias da semana que vem, a gente vai ter a decisão aí da FOMC sobre o corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Vocês podem ver que a expectativa é esmagadora para um corte de 0,5 pontos, mas independente se eles estão aí, né, esperando 0,25, 0,5 pontos, se você olhar aqui, a tendência é que esses cortes continuem acontecendo ao longo dos próximos meses, né? Então a expectativa aqui para o mês de novembro, maioria das pessoas esperando um corte de 0,5 pontos, depois mais um corte de 0,25, mais 0,25, mais 0,25, mais 0,25. Então a galera aí tá esperando muitos cortes daqui para frente. E como você pode ver, né, todo o cenário macroeconômico aí das duas maiores economias do mundo e também as outras, né, que não são as maiores, mas Europa, Grã-Bretanha, Noruega, todos estão cortando taxa de juros, todos estão entrando no momento de afrouxar as suas políticas monetárias, o que faz com que, se você já acompanha os vídeos por aqui, você já sabe o que eu vou falar, a liquidez global aumente. O M2
aumentando, a gente tem ativos escassos, ativos de risco, acompanhando o movimento dessa liquidez. Quanto mais eles imprimem, menos o dinheiro vale, mais os nossos ativos escassos se valorizam, e é o que vocês podem ver nesse gráfico, o Bitcoin acompanhando aí de perto o índice do M2, né, da liquidez global. A gente já estourou novas máximas históricas na liquidez global e, como eu falei, os ativos costumam acompanhar esse índice, tá? A bolsa norte-americana, ela já estourou as máximas históricas, o SP500, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, o ouro também, e a gente tinha comentado, né, que o Bitcoin era o próximo que iria buscar esses ativos que já tinham corrido, né? Isso a gente falou nos 67 mil dólares e hoje de fato a gente estourou aí, né, esse canal, fez um reteste, já tá aí na casa dos 72 mil e tá buscando aí, né, o ouro e a bolsa, né? Eu acho que o Bitcoin vai deixar eles para trás de forma esmagadora, tá? Então rompemos aqui esse canal, fomos embora, o Bitcoin tá metendo a marcha e tá buscando aí, né, o índice do M2, o supply de dinheiro na economia. Então o Bitcoin está finalmente começando o seu movimento. Fora isso, falando um pouco sobre questões gráficas aqui agora, vocês sabem que eu não trago muito sobre gráfico, mas isso é um acontecimento muito importante. A gente acabou de ter um Golden Cross no gráfico do Bitcoin, tá? Para quem não sabe, isso daqui é quando a média de 50 dias cruza com a média de 200 dias, as médias móveis, né? E a grande questão aqui é que quase sempre quando a gente tem esse indicador sendo mostrado nos gráficos, a gente tem um período muito forte de alta. Raramente ele aparece, ó, vocês podem ver que ele rolou ali em 2020, antecipando o ciclo gigantesco de alta que a gente teve. Rolou ali em 2021, final de 2021, última parte do ciclo. Rolou em 2023, antecipando o início do momento de alta. Rolou aqui novamente em 2024 e a gente acabou de ver ele acontecendo novamente. Então isso aqui também é algo muito bullish, tá? Então, dito tudo isso para vocês, não é à toa que o Bitcoin está no momento aí, né, no seu índice de extrema ganância. 77 pontos, então o mercado está muito ganancioso. E eu quero só colocar um ponto de precaução aqui para vocês terem cuidado, tá? Como eu falei para vocês, na semana que vem a gente tem as eleições dos Estados Unidos e tem também, né, a decisão da FOMC. Então eu espero uma semana de muita volatilidade para o Bitcoin na semana que vem, seja para cima ou para baixo, porque esse resultado pode ter diversos impactos diferentes no preço, tá? Um resultado pode ser que a Kamala ganhe e possivelmente o mercado veja isso como negativo para cripto e no curto prazo a gente possa ter uma possível queda no preço. Outro resultado é o Trump ganhar e a gente ter um movimento muito bullish, as pessoas ficarem muito felizes e investirem no Bitcoin porque sabem que ele é pró-cripto. Mas a gente também tem a possibilidade dele ganhar também, né? E como as pessoas já estão prevendo que ele ganhe, na verdade isso seja um evento onde as pessoas compraram a notícia e compraram um rumor, né? E vendem a notícia. Então isso acontece muito em cripto, onde as pessoas compram aí, né? Antecipando um grande evento e aí quando esse evento acontece, normalmente a gente vê uma queda do preço porque já estava precificado esse acontecimento. Um grande exemplo foi o ETF, que rolou no começo do ano, onde o Bitcoin subiu muito antes do lançamento do ETF. Quando lançou, as pessoas acharam que ia para a lua, que ia explodir, vocês viram que tinha muita ganância, mas na verdade, quando lançou, já estava precificado. As pessoas investiram no rumor, né, na possibilidade, e quando lançou, de fato, o preço caiu, mas no longo prazo, isso é irrelevante, a gente pode apenas ter volatilidade. No curto prazo é o que eu quero apresentar aqui para vocês, tá? Então fiquem ligados aí na eleição dos Estados Unidos e também na decisão da FOMC. E agora vamos falar então sobre altcoins, tá? Altcoin Season e altcoins. Então eu quero começar analisando aqui com vocês, pessoal, o gráfico da dominância do Bitcoin. Para quem não sabe, esse gráfico aqui ele representa o quanto que o Bitcoin domina do mercado de criptomoedas, né? Então hoje 60% de todo o dinheiro que tem no mercado cripto é dinheiro que está no Bitcoin. E o que eu quero que vocês percebam aqui é que todos os anos de halving que a gente tem, então 2016 e 2020, a gente costuma ter um pico da dominância do Bitcoin. Então entrando no halving, o primeiro movimento, a primeira pernada para romper as máximas históricas, a dominância dele cresce muito, mas a partir de certo ponto no ciclo, né, a gente tem a dominância do Bitcoin caindo fortemente. Esse é o momento que a gente chama de altcoin season, quando as altcoins começam a performar melhor do que o Bitcoin. Então você consegue fazer muito dinheiro com altcoins nessa época e como vocês podem ver, ela costuma acontecer no final de um ano de halving. Então em 2020 ela aconteceu ali em dezembro, né? Foi o ano do halving, aconteceu em dezembro. Em 2016 ela acabou acontecendo no começo de 2017, o ano pós-halving em março, mas como vocês podem ver, cada vez ela acontece antes, tá? E a minha perspectiva é que em novembro agora a gente já comece a ver a dominância do Bitcoin retraindo um pouco. Eu acho que ela já está em níveis extremamente altos aqui nos 60%. Eu não sei se agora, semana que vem, em dezembro, mas eu tenho certeza que ela vai começar a retrair, tá?
Um post muito interessante que eu achei sobre o assunto foi esse daqui, tá, pessoal? Onde esse cara, ele traçou o tempo que leva do acontecimento do halving até a dominância do Bitcoin começar a cair, tá? E em média, você pode ver que nos últimos ciclos foram 224 dias, tá? Então em 2017 aconteceu o halving um pouco mais tarde, né? Por isso que a gente teve... Em 2016 o halving aconteceu um pouco mais tarde, por isso que a queda ali só em março de 2017, 224 dias depois. Em 2020, 2021, a gente também teve um movimento ali, né, após o halving de 224 dias até a dominância começar a cair, e agora a gente está quase passando dessa marca aí, né, dos 224 dias. Então, a expectativa é que essa dominância comece a cair, tá? Se você olhar o Total 3 também, que é o gráfico que mostra todas as altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, você pode ver um padrão muito bullish e muito parecido com o que aconteceu também em 2020. Já trouxe isso aqui em outros vídeos também, tá, pessoal? Mas agora a grande questão é, se realmente vai acontecer este movimento de altcoins, né? Quais são as altcoins que eu devo me posicionar? Quais são os setores vencedores desse ciclo e quais são as altcoins que eu estou de olho, né? Então, primeiramente, quero apontar para vocês os setores, tá? Então, eu tenho a minha tese de investimento em altcoins baseadas nos setores que performam mais, onde eu vejo que tem uma narrativa muito quente. O mercado cripto, ele gira muito em torno de narrativas, as pessoas vão muito onde está a atenção, às vezes deixam a tecnologia um pouco de lado. Então, os principais setores neste ciclo são meme coins, você pode ver que confirma o que eu acabei de falar, às vezes as pessoas não ligam muito para a tecnologia e vão numa narrativa que está quente. Então, meme coins foi o setor que performou melhor. A gente tem o setor de inteligência artificial sendo o segundo, junto com o DePIN, também está correlacionado com inteligência artificial. A gente tem o setor de Real World Assets, tokenizações de ativos do mundo real, e também tem o setor de DeFi para o Bitcoin. Então você trazer aplicações de finanças descentralizadas para o Bitcoin, sendo os setores campeões, os que mais entregaram aí no último ano. E o que eu vou fazer hoje é te dar pelo menos uma altcoin que eu vejo muito valor em cada um desses setores. Mas antes de eu mostrar as altcoins para vocês, vamos explicar aí um pouco, né, do que é cada setor e por que eu estou bullish nesses setores, tá? Então, primeiramente, Real World Assets significa aí a tokenização de ativos do mundo real, ativos do universo tradicional para a blockchain. Então, você tokenizar bonds aí, né, tesouros do governo, você tokenizar ações, você tokenizar imóveis, você tokenizar tudo na blockchain. E mais uma vez a gente tem o nosso camarada aí, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, falando que ele vê um futuro onde todos os ativos serão tokenizados. Porque a blockchain ela é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais transparente, muito melhor de você se transacionar do que o sistema tradicional. Então a tendência que a gente vê aí no longo prazo, diversos bancos e grandes empresas já fizeram grandes apostas nesse setor, acham que o setor vai virar multitrilionário lá para 2030. Então é uma narrativa muito quente. Se a gente tem esse cara aqui falando sobre cripto, falando sobre tokenização, você não quer ficar de fora disso, tá? Sobre o setor de inteligência artificial e DePIN, a gente tem visto, principalmente por conta do crescimento da NVIDIA e também toda essa narrativa de inteligência artificial. Parece hoje que já faz bastante tempo que lançou o GPT, mas cara, se parar pra pensar, já não são nem 5 anos que ele lançou. Então a narrativa que tá muito nova, muito quente aí, vai lançar o GPT-5 nesse ano. E cara, eu vejo muito potencial para isso daqui crescer. O market cap de moedas, de criptomoedas voltadas para inteligência artificial é de apenas 40 bi. A Nvidia hoje já tem um market cap aí, se vocês derem uma olhada, de mais de 3 trilhões de dólares. Então eu vejo muito potencial de crescimento ainda para criptomoedas voltadas para o setor de AI, tá? Ainda sobre AI, mas agora falando mais do setor de DePIN, tá, pessoal? Vou explicar rapidamente o que é o setor para você que ainda não conhece. Basicamente são mercados descentralizados, né? Projetos que criam mercados descentralizados, onde você consegue negociar capacidade computacional, capacidade GPU, tá? Então eu tô aqui, por exemplo, no projeto da Akash, no site da Akash. Esse é um projeto que eu gosto muito no setor de DePIN, e aqui você pode ver que tem diversas GPUs da Nvidia, né? Que você pode alugar e colocar para rodar um modelo de inteligência artificial, para rodar o design de um jogo, para rodar qualquer coisa que você precisar. Então você conecta pessoas que têm GPUs ociosas, que não estão utilizando, com pessoas que querem contratar esse serviço. É um produto muito interessante. Hoje a gente tem um choque enorme de oferta e demanda de GPU, tá? A Nvidia não dá conta de produzir tanta GPU porque as grandes empresas
demandam, e se você for contratar esse serviço aqui num site como a Google ou a Amazon, né, que eles oferecem para você contratar as GPUs deles, vai sair muito mais caro que isso. Então, uma das primeiras aplicações de cripto que eu realmente vejo muito sentido em você utilizar e tá resolvendo um problema sério do mundo real, tá? Mas dito isso, vamos então para a minha lista de altcoins que eu vejo muito potencial nesses setores. Então vamos lá, vamos começar por inteligência artificial. O primeiro projeto que eu quero trazer para vocês é a NEAR, tá, galera? Ela tá custando aí aproximadamente $4 hoje, o que eu acho que é uma pichincha, eu acho que tá no momento maravilhoso de entrada na NEAR, tá? Ela teve uma corrida muito forte no começo do ano, corrigiu aí, cara, mais de 50%, então 55% de desconto para você comprar NEAR agora. Eu acho que muito em breve ela vai romper aqui essas linhas de tendência, pode vir aqui buscar facilmente o seu topo histórico ou até mais, tá? A NEAR, ela é um projeto que ela é uma Layer 1, uma blockchain que está relacionada com inteligência artificial. O seu dono, né, o fundador, um cara que chama Elia, ele foi uma das primeiras pessoas a escrever artigos sobre inteligência artificial regenerativa, então ele é super respeitado no meio. A gente tem o CEO da Nvidia falando muito bem sobre ele, já chamou ele para discursar nos seus eventos. Então eles estão voltados aí nessa parte de AI, tem muito hype por trás da NEAR por conta deles estarem ligados nesse setor, e é um projeto que eu vejo aí muito potencial nessa bull run. Próximo projeto que eu quero trazer aqui para vocês então é a Axelar, tá, pessoal? Esse aqui é um projeto que está no setor de RWA, Real World Assets, então tokenização de ativos do mundo real. Ele não está necessariamente lidando diretamente com a tokenização, mas ele é um projeto de interoperabilidade que faz com que você consiga movimentar ativos entre diferentes blockchains, o que é algo essencial aí para você criar esse mercado de ativos tokenizados do mundo real, tá? As pessoas vão querer transitar entre as diferentes blockchains, então é uma estrutura que é muito importante para esse mercado acontecer, e é um projeto que eu gosto muito, também acho que você está conseguindo num ótimo preço, tá? Desde a corrida que ela teve no começo do ano também até agora, tá com, cara, 70% de desconto para você comprar a Axelar. Acho que facilmente ela pode buscar ali sua máxima histórica, tá? A gente tem uma certa resistência aqui, mas acho que ela pode buscar aí facilmente a máxima ou até mais ainda lá pra frente. Próximo setor que eu quero trazer para vocês é o BRC20, tá? Então, DeFi para o Bitcoin. Tem uma grande aposta que eu fiz nesse setor, que é a Stacks, tá? Ela foi a primeira blockchain que surgiu com essa ideia de trazer aplicações de finanças descentralizadas para o Bitcoin. O projeto foi lançado lá em 2013, tá? Então tem bastante tempo que eles estão no mercado, e nesse momento agora eles estão passando pela atualização mais importante da história da sua blockchain, que é o Nakamoto Upgrade. Essa atualização, ela promete liberar o SBTC para você utilizar em aplicações de DeFi dentro da Stacks, então é algo muito importante, vai deixar a rede mais rápida, mais barata, vai liberar o SBTC, muita coisa importante, muita coisa interessante saindo para Stacks. É um projeto que eu gosto muito, tá com um descontão aí de quase 60%, e novamente eu acho que máximas históricas facilmente ou até mais. Outro projeto que eu gosto bastante. Falando sobre o setor de DePIN agora aqui com vocês, tá? Então um deles eu já apresentei o projeto, que é a Akash. Novamente, acho que está ridiculamente barata no momento que eu vejo agora, cara. Mais de 60% de queda para a Akash, tá para romper essa linha de tendência. Acho que assim que estourar, cara, ela vai rapidinho ali buscar as máximas históricas, fazer mais de 2 vezes aí, e pode ir muito mais. Eu acho que isso aqui tem um potencial gigantesco. E tem mais dois que eu gosto nesse setor que fazem a mesma coisa que a Akash, tá? Então projetos muito parecidos, onde você consegue negociar essa capacidade de GPU. Um deles é a Render, que também acho que está extremamente barata, segurando aqui numa baita zona de suporte, descontaço também de mais 60%, e o outro é a Aios, tá? Então a Aios também no setor de DePIN, também com um descontaço. Esse aqui tem um market cap um pouco menor, tá? Então tem até um potencial maior ainda de valorização, né? A Render sendo o maior deles, a Akash é o mediano, a Aios é o menor deles, todos com muito potencial, todos eu gosto muito, tá? E por último, meme coins não é o setor que eu sou favorito, tá? Eu gosto realmente de investir em projetos que têm tecnologia, que têm usabilidade, que têm infraestrutura, mas não dá para negar que tem sido a narrativa que performou melhor nesse ciclo, então você precisa ter alguma apostinha ali no setor de meme coins. As duas que eu gosto são a Pepe, que é a principal meme coin da rede do Ethereum, e a Popcat, que tem se tornado aí uma das principais
meme coins da rede da Solana. A segunda maior, né, hoje só perde para WIF, que é a maior moeda de cachorro da Solana. Essa aqui é a maior moeda de gato, tá? Então é uma que eu tenho trazido resultados maravilhosos. Eu não sei se está no melhor momento para você fazer uma entrada agora, tá? Ela tá muito esticada, perto de máximas históricas. Eu esperaria um possível pullback, aí uma possível correção para fazer uma entrada. Mesma coisa para PEP, porém todas as outras que eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo, eu acredito que estão sim em um ótimo momento para entrada, tá? Near, Axelar, Stacks, Render, Akashi, IOS, todas essas eu acho que estão num ótimo momento para entrada. Talvez as meme coins estejam um pouco esticadas, mas enfim, faça sua pesquisa, tome sua decisão, nada disso aqui é recomendação de investimento, tá? Bom, e agora para finalizar esse vídeo aqui com vocês, eu queria apresentar um produto muito massa do MB aqui para vocês, que são as cestas inteligentes, certo? Se você não entendeu muito do que eu falei aqui, eu falei de várias altcoins, você não entende de análise gráfica, você não gosta de ficar acompanhando o mercado, você não tem muito tempo, não tem paciência para estar por cima de todas essas altcoins, mas gostaria de ter uma exposição nesse mercado, de entender um pouco melhor o que está fazendo, para não sair comprando e ficar um tiro no escuro, né? Eu comprei, mas agora quando que eu vou vender? O que vai acontecer? As cestas inteligentes resolvem esse problema para você, certo? Então, basicamente, como que vai funcionar isso aqui? Os analistas e researchers do MB vão montar uma cesta aí, né, com os principais ativos que a gente vê potencial e vão fazer um manejo aí, né, mensalmente nessa carteira, nessas posições. Ou seja, se a Stacks, por exemplo, que a gente estava esperando esse grande evento, tem esse evento, acontece como sucesso, ela subiu muito, no mês que vem vai rolar um rebalanceamento, né? Se realiza parte desses lucros, investe em outras moedas que podem ter grandes eventos, grandes catalisadores e rola todo esse manejo, né? Se você não está em cima do mercado, se você não está acompanhando as notícias, né, de cada um desses projetos, você acaba perdendo esses movimentos e isso aqui facilita e tira esse fardo aí da sua mão, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aqui pelo menos. Pode vir aqui no canal de do Mercado Bitcoin, mais produtos, cestas inteligentes, vai ter um reporte completo, um documento grande explicando o que é cada ativo, o balanço de cada ativo, o porquê de cada mudança, todo mês sai esse reporte, então é algo muito legal mesmo, muito interessante, venham aqui e deem uma conferida, tá? E também temos cestas aí para todo tipo de pessoa, então tem para quem quer menos risco, um risco intermediário, tem para quem quer um risco mais avançado, tem cesta que é só de altcoin, tem stablecoin, tem cesta que é mais voltada para Bitcoin, então tem para todos os gostos aqui, tem cesta de meme coin também, você vai encontrar uma que é a sua cara. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só lembrando para vocês que todo sábado eu estou aqui no canal do MB, trazendo essas atualizações para vocês. Se você quiser continuar recebendo esses vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Durante essa semana agora eu tenho certeza que eles vão fazer cobertura ao vivo sobre as eleições dos Estados Unidos e também sobre a questão da taxa de juros. No final da semana eu também vou trazer as minhas opiniões para vocês. E é isso, se você gostou, deixa aquele like aí, um grande abraço, até a próxima e valeu!